Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Ópera dos Mortos, do autor Altran Dourado. Este é um livro nacional muito importante, foi publicado pela primeira vez em 1967 e escolhido pela Unesco como obra representativa da literatura universal. Só isso já me deixou muito curiosa. Eu nunca tinha lido nada do Altran Dourado, mesmo ele sendo tão conhecido, foi uma oportunidade aqui pela primeira vez. Relançado agora nesta edição muito linda pela editora HarperCollins, muito caprichada, com prefácio de Itamar Vieira Júnior. E vamos então conversar sobre o livro. Eu vou manter o início do vídeo inteiro sem spoilers, já que também é uma leitura conjunta aqui do canal, gente. Então o começo vai estar sem spoilers, mas quando eu começar com spoilers, eu aviso para quem apenas leu conosco possa prosseguir, né, e não estragar a leitura para você. Mas também aproveito para dizer que o cupom de desconto na Amazon ainda está valendo tanto para o e-book quanto o livro físico até o dia 23 de dezembro. O cupom MORTOS10 te dá mais desconto neste livro. Eu vou começar com um exemplo da riqueza narrativa deste livro e como ele é imersivo. Logo na primeira parte, a gente tem o sobrado. Sim, então a gente tem aqui basicamente uma casa-personagem também, daquelas casas-personagens da literatura, que é tão importante quanto os próprios personagens, a ponto dessa casa, esse sobrado, ganhar o primeiro capítulo de apresentação do livro, né? Não é pouca coisa. E aí aqui a gente tem logo na primeira página: o senhor querendo saber, primeiro veja. Ali naquela casa de muitas janelas de bandeiras coloridas vivia Rosalina, casa de gente de casta, segundo eles antigamente. Ainda conserva a imponência e o porte senhorial, o ar solarengo que o tempo de todo não comeu. Depois, um pouco mais pra frente, ele fala: um recuo no tempo pode-se tentar. Veja a casa como era, e não como é ou foi agora. Esqueça por um momento os sinais, os avisos surdos das ruínas, dos desastres do destino. Enquanto a casa vai se deteriorando do lado de fora pela ação do tempo, o que a gente vai acompanhar aqui na história é uma casa completamente parada no tempo, um local em que absolutamente nada muda, é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo dia, ao ponto de até os relógios serem parados. Aqui a gente vai então ser apresentado a este sobrado, como ele foi construído, por quem ele foi construído, a começar pelo Lucas Procópio, depois pelo seu filho Honório Cota, que é o pai da Rosalina, nossa protagonista. Então a gente conhece as personalidades desses homens, que são completamente distintas, né? Pai e filho, no caso avô e pai, depois a neta. Como eles tinham uma personalidade completamente diferente, já que o... Tô ficando rouca, não sei porquê. Como eles tinham uma personalidade completamente diferente, já que o Lucas Procópio era aquele homem que tinha muito poder na cidade, mas ele era uma pessoa terrível. Ele tratava as pessoas muito mal, ele tinha vários escravos, ele era a personificação do mal, basicamente, né? Ninguém na cidade gostava dele. Já o filho Honório Cota foi um homem completamente diferente, porque o pai morreu basicamente cedo e a mãe era diferente e cuidou do filho. O filho, então, é uma pessoa de ideais, uma pessoa que quer fazer o bem, uma pessoa que se importa com os outros, né, que trata as pessoas bem, uma pessoa cortês, né? Ele é realmente aqui um cidadão da cidade a ponto de querer mudanças e entrar na política. Então ele tem ali as suas ideias, ele tem ali a vontade de fazer melhor e ele entra na política, e aqui a gente vê toda essa sujeira política logo no início do livro, porque sim, ele ali inserido naquele meio, ele tem boas intenções. E ele consegue ganhar as eleições da cidade, porque as pessoas gostam do Coronel Honório Cota. Porém, há toda uma falcatrua aqui, uma sujeira política, de favores, de dinheiro ali mudando de mãos, e meio que é tudo anulado, os votos são trocados. E a partir deste ponto, a partir deste acontecimento, o Honório Cota ele fica com tanto rancor, tanto ódio, tanta raiva por tudo que aconteceu, né, pelo que os seus amigos e as pessoas da cidade fizeram com ele, que ele resolve simplesmente se fechar em seu sobrado. Neste sobrado já tão apresentado para nós através de sua arquitetura, através da personalidade dessas duas pessoas responsáveis pela construção. Então o próprio sobrado tem muita personalidade, ele tem um primeiro andar totalmente diferente do andar térreo, porque foram duas pessoas diferentes, o pai e o filho, então cada um colocou um pouco de si, e agora então o filho resolve se fechar ali em sua casa, em seu sobrado, porque ele não consegue mais nem olhar na cara das pessoas da cidade de tanto rancor que ele ficou depois de tudo que aconteceu. Este homem tem uma filha, Rosalina, a sua única filha, já que todos os outros filhos morreram de parto ou já nasceram sem vida, e a única filha que realmente vingou aqui, como eles dizem, é a Rosalina,
Uma garota que tem um início de sua vida aí tão cheio de expectativas e tão festejado pela própria cidade, mas que depois desse acontecimento trágico aqui para o Honório Cota, especialmente após a morte de sua esposa, os dois se fecham dentro de casa. Neste ponto, o pai tem uma grande influência em cima da filha, porque a filha é muito jovem, a forma como a filha vai absorver todo este rancor e ódio também, toda essa raiva da população ali desta pequena cidade, e os dois então meio que fazem esse pacto ali, né, meio que fazem esse entendimento entre eles, de ficarem apenas os dois ali juntos, virarem as costas para absolutamente tudo. O problema maior aqui, especialmente, é quando Rosalina, moça, fica um pouco mais velha e também passa pela morte de seu próprio pai. Como ela agora é uma pessoa sozinha, ela tem apenas como companhia a Kikina. A Kikina é essa pessoa que está ali desde que ela nasceu, de certa forma uma espécie até de segunda mãe para ela, só que a Kikina é muda também. Então aqui mais uma vez o silêncio vai perdurar, o silêncio vai corroer. É um silêncio que vai acabar agindo no psicológico da própria Rosalina com o passar do tempo. Então aqui a gente tem essa grande atmosfera de um enclausuramento, de um sobrado solitário, silencioso, em que as horas não passam e os dias são sempre iguais. Rosalina não consegue viver de outra forma. Ela tem tal rancor de todos ali na cidade pelo que fizeram com seu pai, que ela quer cortar completamente as relações. Ela não fala com ninguém, ela nunca sai de casa. O único elo que ela tem com o mundo exterior é a Kikina, que a Kikina sai, a Kikina faz as compras, a Kikina resolve as coisas da casa. É significativo o fato da Kikina ser muda aqui na história, tanto pelo fato dela ser uma mulher negra e não ter voz na história, mas também pela forma como o silêncio vai tomar conta de tudo. Como o silêncio, com o passar do tempo, vai agir sobre o psicológico dos personagens. A presença de Kikina mexendo pela casa, ocupada, na cozinha, na horta, ajudava nas flores, era um sinal de vida, de tempo. Kikina para ela queria dizer que a vida continuava, não estava morta. Toda a sua vida não era um pesadelo de que nunca mais conseguia acordar. Meu Deus, se ela morrer, como é que eu vou ficar sozinha neste casarão? Eu fico louca, eu morro de vez. A única pessoa que Rosalina ainda tem um mínimo contato, uma vez por ano, por alguns minutos, desta cidade, né, do mundo exterior, é o Emanuel, que era filho de seu padrinho já falecido, um grande amigo de seu pai, o único que não o traiu. Então ela aceita encontrar essa pessoa, só que também há uma relação meio tortuosa aqui, porque outrora Emanuel, em outros momentos, em outro ponto de sua vida, queria casar com ela. E ela não aceitou, né? Ela queria ficar naquilo, aquele negócio, aquele pacto, basicamente, aquela combinação estranha com o seu pai. E como agora, nesse ponto de sua vida, é dito aqui que ela tá ali, talvez nos seus 30 anos, todas as decisões que ela tomou, todas as suas escolhas vão pesar na sua vida. Inclusive, é um livro que eu acho que vai ser melhor absorvido e melhor aproveitado se lido depois de uma certa idade, sabe? Ou pelo menos quando você já é um pouco mais adulta, né? É um livro que eu acho que quando eu era adolescente eu conseguiria me relacionar. Eu consigo entender, compreender o peso das escolhas de Rosalina agora com meus 30 e poucos anos. Você consegue sentir o peso ali, a dor até, a solidão extrema em que ela se encontra, muito por conta, é claro, da sua criação e das escolhas que ela tomou. Então ela vive ali no seu mundo de fantasmas, no seu mundo do passado, recordando e ali sempre junto a Kikina. Então a parte da ambientação psicológica aqui sempre pesa muito desde o início do livro. É um livro com grande teor psicológico, que por mais fininho que ele seja, gente, quando eu vi o livro fininho eu pensei, vai ser rápido de ler. Não é um livro rápido de ler porque ele exige realmente psicologicamente, emocionalmente, o leitor é absorvido para dentro da história. E por isso a história também me pareceu tão real, porque enquanto eu li em poucas páginas é como se a gente fosse tragado para este casarão, para esse mundo de sombras, esse mundo solitário e enclausurado de Rosalina. A forma narrativa também é muito interessante. A forma como o livro é estruturado, né, em seus atos, em seus capítulos, apresentando cada uma das coisas, às vezes falando com o leitor, como se o leitor estivesse ali conversando com alguém, outras vezes realmente ali totalmente inserido dentro do casarão, com algo que absolutamente ninguém poderia saber, né? Apenas alguém onisciente. Em alguns momentos ele dá sim algumas voltas mais detalhistas para chegar ao ponto em que ele quer chegar, mas é aquela narrativa muito rica, muito elaborada, que você realmente passa a admirar durante a leitura, pelo menos, claro, foi o que aconteceu comigo. Então sim, ele é um livro mais devagar, eu acho que eu li em uma semana, algo que eu leria um pouquinho mais rápido, mas é aquilo, né? Cada livro tem o seu ritmo, eu costumo dizer isso aqui no canal, acho que a gente tem que ler com atenção, com prazer, com o
ritmo que a história exige de nós, e aqui esse ritmo faz com que a gente mergulhe e se aprofunde ainda mais nesses personagens. E claro, agora vamos para o José Feliciano, o Juca Passarinho, neste personagem tão importante, praticamente um protagonista aqui junto com a Rosalina, que vai chegar na cidade e que vai quebrar completamente essa rotina do sobrado, né? Vai mudar completamente a vida da Rosalina e da Kikina. A casa, o sobrado, já andava meio decrépito, né? Porque ela não permitia que ninguém ajudasse, a única pessoa era a Kikina, e Kikina já é idosa, ela não consegue fazer tudo, então tinham vários reparos que ela não aceitava ninguém da cidade para ajudar. O José Feliciano vai chegar de longe, né? Ele vai estar de passagem ali pela cidade, e ele é aquele personagem meio preguiçoso, ele não quer um trabalho muito braçal, ele não quer trabalhar exatamente assim, ele gosta de viver a vida de boa, na paz. É um personagem bem-humorado, uma pessoa leve, né, apresentada como uma pessoa leve, que é de fácil conversa, conversa com todos, conta umas mentiras aqui, outras ali. Então ele chega na cidade, ele descobre esse sobrado, e o que ele queria justamente era um trabalho como agregado, como ele diz, né, agregado numa casa, fazendo trabalho de horta, trabalho de reparo, assim, uma coisa mais de boa, mais leve. E quando ele percebe que só tem uma mulher ali na casa, e a Kikina, é que ele acha perfeito, porque não vai ter nenhum homem pra mandar nele. E ele chega justamente num ponto, né, num ponto específico, em que a Rosalina já precisa escutar a voz de outra pessoa. O silêncio está começando a pesar cada vez mais, e o fato dessa pessoa falar e falar pelos cotovelos, né, ter essa personalidade mais expansiva, ela acaba escutando a sua voz falando com a Kikina e permite com que ele comece a trabalhar ali na casa. E não é um começo fácil, porque a personalidade dos dois é bem diferente, completamente diferente. Eles também são de classes sociais diferentes, porque sim, a família da Rosalina sempre foi uma família de riquezas, então ela é tida como aquela dama da cidade, aquela pessoa que, por mais que não apareça, é uma grande senhora, né, é reverenciada como uma grande senhora aqui. Sobre esse comecinho no livro, é dito que nos primeiros dias até pensou em mandá-lo embora. Tanto ele perguntava, tanto ele queria saber das coisas. Não ficava nas perguntas corriqueiras, ela até gostaria. Precisava cortar-lhe as asas, ele devia conhecer o seu lugar. Ela era a dona da casa, ele era um mero empregado. Ninguém como Rosalina para se dar o respeito, dona de altas grandezas, igual ao seu coronel Honório Cota. Se via no seu porte, nos seus gestos, mesmo no seu olhar, uma futura grande senhora. O José Feliciano a enxerga como uma mulher soberba, né? Ele chega a mencionar que doeu muito o fato de, logo no começo, ele não ter entrado pela porta, ter entrado pelos fundos. Então a gente já vê aqui um estranhamento aqui na relação entre os dois. Esse começo é cheio de atritos, né? Ele tentando desvendar um pouco Rosalina para ver até que ponto ele pode chegar ali nas conversas com ela. Só que também já há um grande estranhamento aqui nessa relação, né? Há uma nova dinâmica, né? Agora com a presença de alguém de fora dentro da casa. Rosalina ainda vive com os seus fantasmas, ela ainda vive no passado, ela vive comentando coisas, né, de sua infância, de outros tempos e das escolhas que ela poderia ter feito em sua vida, né? De certa forma, o fato dela sempre voltar a mencionar Emanuel, tudo isso vai refletir, claro, um e se na vida dela. Se tivesse sido de outro jeito, se ela tivesse se casado com Emanuel, como seria a vida dela em outra perspectiva, outro ponto de vista. Há um refúgio aqui no conforto do passado, nas lembranças, versus a dureza, a dor, a solidão do presente e a própria casa cheia de simbolismos que a faz recordar a todo momento, a ponto dos relógios da casa também estarem parados, porque cada uma das mortes foi seguida de parar um relógio, então nem os relógios vão para frente, nem o tempo passa. E o contraste aqui com a presença do José Feliciano, uma pessoa tão distinta, tão diferente, vai aumentar ainda mais essa estranheza. E a gente, claro, vai ter uma mudança no rumo dos acontecimentos que eu particularmente não esperava. Talvez devesse ter visto tudo isso, mas eu realmente não fazia ideia para onde essa história ia caminhar. Não fazia ideia de que o que aconteceu iria acontecer, então eu acho que todo o estranhamento passado pelos próprios personagens, pelo José Feliciano especialmente, né, porque a gente passa a acompanhar mais do ponto de vista do José Feliciano nessa questão, né, um pouco mais para frente no livro, todo o estranhamento, todo um certo desconforto e incômodo é também sentido pelo leitor, porque eu acho que o autor sabe construir tudo isso tão bem, sabe? Passar a atenção, passar o incômodo desses contrastes de vidas tão distintas dentro desta casa. Neste ponto eu vou abrir aqui a parte de spoilers para quem já leu o livro, tá? Então vou deixar aqui no próprio YouTube aquele momento que você pode pular e ficar livre dos spoilers. E então eu realmente não fazia ideia de que haveria aqui um relacionamento
entre o José Feliciano e a Rosalina. Um certo relacionamento, né? Um relacionamento esquisito ao extremo. A Rosalina chega a um ponto em que ela torna-se basicamente alcoólatra, né? Ela bebe todas as noites, ela precisa da bebida, todo o peso das escolhas de sua vida, da forma como ela leva a sua vida, da monotonia, do tédio, da falta de contato humano, tudo isso vai agir cada vez mais na Rosalina. E ela torna-se um personagem aqui tão complexa, né? Porque a partir do momento em que esse relacionamento começa com o José Feliciano, há uma ruptura aqui, uma ruptura psicológica até, né? Porque ela é alguém durante o dia e alguém durante a noite, né? E ele sente esse grande estranhamento. É um personagem que de início, né, o José Feliciano, eu gostei um pouco mais. Eu acho que o fato dali naquele ponto em que ele começa, em que os dois ainda não começaram um relacionamento e que ele começa a conjecturar que ele poderia fazer uma certa chantagem com ela, tudo aquilo ali já me causou um desgosto tão grande que eu passei até a ver o personagem de uma forma diferente, sabe? Achei algo muito repulsivo o que ele pensou em fazer. Porém, ao mesmo tempo, com o decorrer da história, a gente vê que o José Feliciano é um personagem até manso, né? E que provavelmente ele nunca chegaria a fazer isso, que o poder e a força de Rosalina é muito maior que a dele. Ela é alguém que manda, né? Ela é alguém que vai liderar essa ópera, ela é alguém que vai liderar essa história de acordo com as suas vontades ali. E ele apenas vai seguindo, ele apenas obedece. A gente pode ter uma ideia do sofrimento de Rosalina através justamente do que o José Feliciano passa e do que ele fala, né? Porque ele também está passando por um certo sofrimento, ele não está acostumado, ele passa a mudar também, né? Há uma mudança em Rosalina e uma mudança nele próprio. As pessoas na cidade dizem que ele não é mais o mesmo, ele tá ali preso também nessa relação tortuosa, nessa relação de Rosalinas, né? Ele passa a enxergar a Rosalina não apenas como um ser, mas como um ser duplo ou até mesmo triplo. Ele fala, né, que havia uma Rosalina quando ele chegou na casa, depois ela se transformou em outra pessoa e depois ela conseguiu ainda quebrar essa pessoa em duas, né, uma à noite e outra durante o dia. Há uma ruptura aqui no cérebro, na cabeça de Rosalina para lidar com situações que ela não consegue lidar como uma pessoa só, como alguém única. Tudo isso é muito interessante, gente. Essa construção psicológica aqui no livro é extremamente interessante. O José Feliciano, de certa forma, também precisa passar, mesmo que inconscientemente, por essa ruptura. Porque eu acho que ele enxerga muito isso nela, mas talvez não nele, né? Só que ele também passa por isso ao tratar de Rosalina, ao vê-la de uma forma durante o dia e ao vê-la de uma forma diferente durante a noite, quando há essa junção de corpos, né, algo mais carnal, e durante o dia em que há algo até mais maternal, algo até mais ali de um cuidado, de uma conversa, enfim. Então é algo meio esquisito. E o autor, como eu disse, ele narra muito bem toda essa estranheza e como tudo isso pesa ali. E a gente, de certa forma, até o momento da história, esquece um pouco da Kikina, né? Só que a Kikina não vai poder ser facilmente deixada de lado e esquecida. E é outra personagem que você gosta, de certa forma, e depois ela toma atitudes tão terríveis aqui, tão irreparáveis na história, né? Porque, obviamente, quando isso começou a acontecer, esse relacionamento dos dois, né? Eu imaginei, então, neste ponto, que viria aqui uma gravidez. Que seria algo terrível ali para as pessoas do sobrado, porque a Rosalina sequer sai de casa, né? E há toda uma questão de reputação aqui. A própria Rosalina que se coloca naquele patamar que ela não poderia ter um relacionamento com José Feliciano, que é alguém de um nível inferior, né? Em relação a como ela pensa, e como a própria Kikina também pensa, que este homem, ela o enxerga como um lixo, né? Assim, esse homem não está aos pés de Rosalina. Então tudo vai ficando cada vez aqui mais sério e mais urgente. Só que eu também aqui não fazia ideia de como as coisas terminariam e, é claro, é uma grande tragédia. Obviamente é um drama familiar, eu já esperava algo trágico nessa história, tá, gente? Realmente já esperava. Mas o fato da Kikina ter tomado aquela decisão, né, que meio que deixa aqui implícito, né, meio subentendido que ela matou a criança quando ela nasceu. Não é dito, estou matando, mas era o que ela queria fazer e depois a criança aparece morta, né, o bebê aparece morto. Quando o José Feliciano começa a narrar, né, quando ele pegou aquele pacote, tudo aquilo causa um embrulho até no estômago, é realmente horrível. E depois de todos esses traumas e de todos esses acontecimentos e de como as coisas já vinham acontecendo com Rosalina aos poucos, né, essa ruptura psicológica, não poderia ser de outro jeito. Aí eu também até já imaginava duas coisas. Ela faleceria, morreria no parto, ou ela perderia ali completamente a sanidade. Aqui ela enlouquece no final do livro, né? Ela já vinha passando por um processo de ruptura com a realidade, de ruptura de personalidade. O peso de tudo aquilo que ela passou, de toda a sua vida, da solidão extrema,
tudo isso vai agindo, né? Então ela chega num ponto em que aparece aqui ao final aquela cena que causa também mais um estranhamento aqui no leitor, que é ela saindo ali junto com o Emanuel, que era aquele homem dos seus sonhos, né? Que ela sempre pensava. Parece algo que simboliza ali um casamento, né? Quando ela desce com ele, as pessoas da cidade estão olhando, ela está rindo, como se dentro da sua cabeça, pelo que eu interpretei, é como se ela estivesse ali no matrimônio, finalmente junto com o Emanuel, mas na verdade ela está sendo levada para um hospital psiquiátrico aqui, né? Pelo menos também é o que deixa subentendido. Então é uma história de muitas complexidades psicológicas, assim, com personagens que eu achei incríveis, porque são personagens que a gente vê de um jeito, vê de outro jeito, são personalidades muito bem construídas, numa grande ambientação, gente. A ambientação desse livro é tudo, assim, realmente é sensacional. A narrativa dele, por mais densa que seja, é muito rica e realmente absorve o leitor na complexidade de toda essa história. Como vocês notaram, eu amei o livro, espero muito que você também tenha gostado, se você leu conosco. Deixa aqui embaixo seu comentário, tá? Conta o que você achou. Se você ainda não leu, deixo aqui essa grande recomendação. Lembrando que ainda tá valendo o cupom de desconto no livro na Amazon, vai estar aqui embaixo o link, caso você queira adquirir tanto o e-book quanto o livro físico. E claro, mais uma vez, deixe seu comentário, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte o vídeo aqui embaixo. Vou ficando por aqui, beijo enorme a todos e até a próxima.